بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hoje é quinta-feira, portanto, é meu dia de falar convosco, de manter a tradição depois do mês de Ramadã, para não ficarmos parados. E disse que já é possível fazer, não só através do Facebook Mixer, mas também no Instagram, mas para o YouTube ainda falta 400 subscritores. Desde a semana passada já tivemos 600, portanto, se conseguirmos mais 400, inshallah, será possível também fazer em direto no YouTube. Como sabem que, primeiro queria saber como é que estão, espero que estejam bem, e fazer intensamente doar para que a pandemia acabe o mais depressa possível, porque uma das coisas que nós temos de ter connosco é sempre a máscara. Espero que todos estejam bem, saudáveis, a fazerem muito doar. Aos poucos, as mesquitas, estamos a falar de Portugal, vão se reabrindo, né? E é bom sinal. Há que respeitar as normas da DGS e também das mesquitas que vão pondo. Basicamente as normas são iguais. Trazer o mussalla, vir com o wuzu, máscara, né? Fazer o salat fard e ficar o mínimo de tempo no masjid, manter a distância entre os mussallis, entre as pessoas que fazem o salat em congregação. Acabou o salat, pegou no seu calçado, ou foi-se embora, ou saiu do masjid o mais depressa possível. Portanto, damos graças a Allah que já está a haver esta abertura e vamos continuar a respeitar essa abertura. Como sabem que, infelizmente, em Lisboa e arredores, e Val do Tejo, o número está a aumentar e isto também está a preocupar os responsáveis das mesquitas, mais concretamente também os imãs, porque eles é que estão à frente quando fazem o salat. No domingo, como devem ter visto e devem ter sabido, no domingo nós abrimos o Masjid de Lisboa e tivemos uma visita de surpresa. Veio o Presidente da República visitar a mesquita. Até aí tudo bem. O que é que acontece é que, quando nós tentamos explicar, quando tentamos partilhar aquilo que se passa na nossa comunidade, uma das redes que nós utilizamos é o Facebook, por exemplo, há pessoas que não gostam, não gostaram que ele tivesse vindo, e fizeram alguns comentários no Facebook, comentários um pouco xenófobos, né? Mas nós sabemos, as pessoas são como são, cada um é livre de seguir a sua crença, cada um é livre de praticar a sua crença, a sua ideologia. Não é obrigatório que todos os cidadãos tenham uma crença, nós vivemos num país livre. O meu apelo para essas pessoas é simplesmente respeitarem, mas nada. Ninguém obriga uma outra pessoa a ser muçulmano. Ninguém obriga. Agora, é claro que se um chefe de Estado quer visitar o masjid, quer partilhar connosco, quer falar connosco, e nós não podemos esquecer que houve duas ocasiões, para os católicos, os cristãos, foi a Páscoa, né? Depois não foram também a Fátima por variedíssimas razões, e os muçulmanos, no mês de Ramadã, tiveram que seguir as normas. Continuando, nós ficamos no Suratul Alaq, recordam-se, ficamos no Suratul Alaq, foi os primeiros 5 versículos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu, onde Jibril alayhi salam, o arcanjo Gabriel, veio, abraçou a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lê em nome do teu Senhor que te criou. Khalaqa al-insana min alaq, criou o ser humano de um coágulo. Iqra wa rabbuka al-akram, lê em nome do teu Senhor que é o mais generoso. Alladhi allama bil qalam, aquele que ensinou através da caneta. Allama al-insana ma lam ya'lam, ensinou ao homem aquilo que ele não sabia. Revelou estes 5 versículos e Jibril alayhi salam foi-se embora. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam regressa para a sua casa
e diz a Khadija, radiallahu ta'ala anha, zammiluni, para lhe cobrir, porque ele estava-se a sentir frio. Portanto, esses foram os primeiros 5 versículos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu. A crença islâmica, o primeiro pilar do Islã é sobre o monoteísmo. Acreditar que ele é único, ele é eterno, não há ninguém como ele, não há ninguém semelhante a ele e não há ninguém com ele. Mas os primeiros versículos que Muhammad recebe fala sobre a aprendizagem, a leitura, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, os nomes que nós queiramos dar. E diz, lê, leitura. Lê em nome do teu Senhor, aquele que te criou. E nos últimos 2 versículos, o que é que Allah diz? Alladhi allama bil qalam, aquele que ensinou através da caneta, ensinou aquilo que o homem não sabia. Allama al-insana ma lam ya'lam. Depois de Jibril alayhi salam revelou outros pequenos versículos, revelou nos outros capítulos, e quando vem, depois de algum tempo, continua com o capítulo Suratul Alaq. É o que, inshallah, hoje vamos tentar dar. Kalla innal insana la yatgha. Que o ser humano tornou-se rebelde. La yatgha. Rebeldia. E a palavra rebeldia é muito ampla. Não só em termos religiosos, teológicos, espirituais, mas também há pessoas que são rebeldes. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Quando ele começa a ver, quando começa a perceber que comecei a ficar independente. Isto é, ar-ra'ahu istaghna, pensando que tudo aquilo que eu tenho irá me servir no dunya, no mundo e também no além. Ar-ra'ahu istaghna. Ou ele pensa que é independente. Inna ila rabbika ruj'a. Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida, o retorno. Inna ila rabbika ruj'a. O retorno é para o teu Senhor. E todos nós sabemos disso. Já falamos disso. Já explicamos isso de variadíssimas formas. Inna ila rabbika ruj'a. No entanto, esses versículos que eu estou a recitar, não os primeiros 5, os outros 14, desde o versículo Kalla innal insana la yatgha, quando esses versículos foram revelados, o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha recebido o salat, a oração, o namaz, como um dos pilares. E começaram a fazer o salat, o profeta e os seus companheiros. Claro que em Meca era às escondidas. Era às escondidas porque não havia liberdade. Não havendo liberdade, era muito complicado fazer o salat perante as pessoas. E quem deu mais coragem às pessoas em Meca, que eram perseguidas, quem deu mais coragem para fazer abertamente o salat e mais concretamente o Masjid al-Haram foi Umar radiallahu ta'ala. Hazrat Umar bin Khattab radiallahu ta'ala, ele quando aceitou, quando fez o seu shahada, quando aceitou Muhammad como Rasulullah, deu coragem aos outros seguidores e também ao profeta sallallahu alaihi wasallam para fazerem o salat no cantinho do Masjid al-Haram. Ara'aita alladhi yanha. Não viste o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquela pessoa que impede, yanha abdan idha salla, quando o servo fazia a sua oração. Este versículo, Ara'aita alladhi yanha abdan idha salla, impedir alguém de fazer a sua oração. Imaginemos, empresário muçulmano. Empresário muçulmano. Tem colaboradores muçulmanos. Está na sua hora do almoço, por exemplo.
e ele quer ir fazer salat zuhr e o patrão impede. Ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla. É claro que este versículo foi revelado quando o profeta sallallahu alaihi wasallam era impedido de fazer o salat. E um dos inimigos declarados, para além de Abu Lahab, era Abu Jahl. Sabe o que é que significa a palavra Abu Jahl? Abu significa pai, em árabe. Abu Qasim, o pai de Qasim. E aqui, quando se fala Abu Qasim, refere-se a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque um dos filhos de Muhammad chamava-se Qasim. Abu Muhammad, o pai do Muhammad, por exemplo. Aqueles pais que têm filhos cujo nome é Muhammad, então quando se refere, em vez de chamarem a pessoa pelo seu nome, chamam por Abu Muhammad, pai do Muhammad. Jahl significa ignorância. Abu Jahl, pai da ignorância. Foi um dos opositores do Islã, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros. Impediu, fez tudo que fosse possível e o impossível para não porem em prática aquilo que Muhammad recebia de revelação. Para além de incomodarem, abdan idha salla, ara'ayta in kana 'ala al-huda. Não viste, por acaso, aquele servo que tem a orientação, in kana 'ala al-huda, a orientação que ele recebe, ou amara bit-taqwa, ou que ordena para ser piedoso. Aquelas pessoas que não conhecem o Islã, por exemplo, é claro que nós não podemos conhecer tudo, antes de falarem sobre o Islã, conhecessem o Islã. E hoje em dia o conhecimento é algo global, é algo que todos nós temos acesso, mas que conhecessem o Islã mesmo, não é a interpretação do Islã ou de alguns versículos dados por pessoas essas que também não conhecem o Islã. Há muitos muçulmanos que não conhecem o Islã, que muitas das vezes dão interpretações erradas. Ao amara bit-taqwa, ou ordenar aos seus seguidores e às pessoas de taqwa. Taqwa, ser piedoso. Taqwa é ter a noção daquilo que é halal e daquilo que é haram. Duas coisas. À nossa frente, ou nós temos aquilo que é halal ou aquilo que é haram. Então, taqwa faz com que a pessoa deixe o ilícito e tenta o seu máximo, na medida do possível, e faz os possíveis e os impossíveis para ter aquilo que é lícito, halal. Nós já falamos sobre isso, que lícito não significa só ir a um talho islâmico, comprar carne halal e ficar satisfeito que eu como halal. Não. O dinheiro que você ganhou para ir comprar carne, o trabalho que você fez é halal ou não é halal? Há um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz que há pessoas que durante o dia ou depois de passarem por algumas dificuldades fazem dua. E notam que o dua deles não é aceito. Então o profeta pergunta, que Allah pergunta-lhes: será que o que você comeu é halal?
Será que o que você vestiu é halal? Será que os seus bens que você tem é halal? Ou foi explorando as pessoas? Explora as pessoas durante o dia e ao fim do dia você chega no masjid ou em casa, estende o mussala e diz: "Oh Allah, perdoa-me." Não. Desde o início falamos, o Criador é justo. Nós podemos passar por algumas injustiças. Todos. De uma forma ou de outra forma. Mas quando a pessoa convictamente diz: eu deixo nas mãos do meu Criador, Ele fará a justiça, fique tranquilo. O que é que a pessoa diz? وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ. Confiei em Allah. Ponto final. Ele fará a justiça. Portanto, a orientação é algo, podemos considerá-lo como uma dádiva. É uma dádiva. Ser piedoso, ao amara bit-taqwa, ter halal à sua frente, lícito, e ter haram à sua frente, e você deixa aquilo que é haram, aquilo que é proibido, e procura, faz os possíveis. É claro que o lícito não é muito fácil. Não. Não é. O ilícito é muito fácil. Taqwa vem criar, não só vem distinguir, mas também puxa-nos para procurar, para nós procurarmos aquilo que é lícito. Ara'aita in kadhaba wa tawalla? Não viste o Muhammad sallallahu alaihi wasallam? É interessante que os versículos que eu estou a recitar vêm várias vezes. Ara'aita, 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 ara'aita alladhi yanha. Não viste aquele que impediu? Aqui, ara'aita in kana ala al-huda, aquele que tem a orientação. E neste versículo que eu estou a recitar, ara'aita in kadhaba wa tawalla, aquele que desmente e vira as costas. Ara'aita in kadhaba wa tawalla. Coran dá orientação direta. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Não vê que Allah está a ver? Este versículo mexe. Quando há esta tentação de fazer algo que é proibido, mesmo que a pessoa esteja no lugar mais escondido, no lugar onde a pessoa acha que está sozinho e mais ninguém, é este versículo que vem na nossa consciência, um versículo pequeno. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Não temos o conhecimento, a consciência, a noção, a sensatez, a clareza que Allah está a ver. Há um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz o que é ihsan, ser bondoso, generoso. U'budu Allah ka'annaka tarahu. Adora, aqui ibada, faça o ibadat de Allah. Tenha o seu comportamento como se fosse que tu estivesses a ver. U'budu Allah ka'annaka tarahu. Como se fosse que tu estivesses a ver. Aqui eu digo como se fosse que nós estivéssemos a ver. Pois. Mas não consigo. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Se não temos essa capacidade, ou se não temos essa consciência constante, então sabemos nós, فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Ele vê-te. Tudo aquilo que
que nós fazemos. É claro que aqui a importância é mais quando a pessoa quer fazer algo, quando há esta tentação de fazer algo que não é lícito, aqui a pessoa tem que perguntar a si própria, recordar este versículo, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Será que não sabem que Allah está a ver? Agora, a partir daqui até ao fim, o Corão tem o seu próprio estilo. Os versículos seguintes. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Se eles não pararem, la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Será tragédia para essas pessoas se não desistirem, se não pararem. Este versículo cria algo, mexe com a pessoa. Serão levados, arrastados pelos cabelos frontais. Nasiyatin, bin nasiya. Nasiyatin são kadhibatin khati'a. Pela frente seremos levados mentirosos, mentirosas e pecadora. Não aceitar a mensagem, desmentir a mensagem, ignorar a mensagem, desleixar-se da mensagem. Fa'aina tadhhabun? Até onde nós iremos? Muito sinceramente, há pessoas que, e provavelmente muitos que estão-me a ouvir e que estão-me a ver, perguntamos a nós próprios para onde é que o ser humano, para onde é que a humanidade caminha? Para onde? Quantas situações ultimamente estão a acontecer à nossa frente? E mesmo assim o ser humano não é capaz de refletir, pensar, mudar o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de estar, lutar contra o seu ego, deixar de olhar só para o seu umbigo. Portanto, até quando? فَلْيَدْعُ نَادِيَ. Neste versículo, Allah diz uma coisa muito simples. Chamem. A quem vocês quiserem chamar. Os vossos parceiros, os vossos familiares, a quem vocês quiserem chamar. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. E Allah diz, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Allah diz que nós iremos chamar os guardiões de Jahannam. Sanad'u Zabaniya. Zabaniya refere-se àqueles que irão guardar aquele lugar de desconforto, aquele lugar que só de pensar a pessoa fica arrepiada. É verdade, só de pensar. No entanto, quando nós fazemos, quando nós nos dedicamos
Às vezes as coisas não correm como nós queremos. Isto acontece com todos. Não acontece só consigo. Acontece com muita gente. Às vezes as coisas não correm como nós queremos. E às vezes nós intencionamos fazer, mas não nos é possível fazer. As intenções são boas. Isto não quer dizer que a pessoa deixa de ganhar as virtudes ou recompensa. O último versículo sagrado, o último versículo deste capítulo de Suratul Alaq, que eu vou ler, depois vou-lhes pedir para fazer uma coisa que é importante, depois de ouvirem o versículo. Como estamos quase na hora de Maghrib, só para finalizar este versículo e este capítulo, e depois, inshallah, para a semana iremos falar sobre Sura Wat-Tini, Alam Nashrah e Wad-Duha. Wat-Tini, Alam Nashrah e Wad-Duha. Assim completaremos os 20 capítulos sagrados do Alcorão, com alguma explicação. Então, o último versículo deste Suratul Alaq, o que é que o Criador diz? Depois de falar, depois de dizer, aquelas pessoas que impedem de fazer a oração, aquelas pessoas que virem as costas, aquelas pessoas que impedem que a pessoa transmita a piedade, depois de falar o que irá acontecer com essas pessoas e como irá acontecer, e poderemos chamar a quem nós quisermos, a quem nós quisermos chamar, o último versículo, há algo que também requer alguma reflexão. Kallá, jamais. La tuti', não os obedeças. O que é que eles disseram? Impediram de fazer a oração? Continuam a fazer a oração. Se não for possível fazer a oração àquela hora, faças depois. Mas nunca deixas de fazer o salat. Nunca. Kallá la tuti'. E última duas palavras. Wasjud waqtarib. Prostra-te. Waqtarib. E assim iremos nos aproximar mais do Criador. No Salat, depois de ouvirmos este versículo, agora quase estamos na hora de Maghrib, mas depois de Maghrib, eu peço às pessoas que me ouviram, e que me viram e que me ouviram, este versículo, depois de Salatul Maghrib, façam um sijda, porque há no Sagrado Alcorão 14 ou 15, de acordo com imãs, lugares onde, depois de ouvirmos esses versículos, temos que fazer sijda, aquilo que nós chamamos de sijda de tilawa, sijda de recitação. Portanto, como agora estamos na hora de Maghrib, depois de Maghrib, quando acabarmos de fazer o nosso salat, façam um sijda. Na oração, estava a dizer, só para finalizar, a oração que nós temos, né, o gesto mais humilde que a pessoa tem é ficar de pé? Não. Inclinar, ruku? Não. Sentar no jalsa? Não. Sajda. É o gesto mais sublime, é o sajda que nós temos na oração. Há um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, para intensificarmos bikasrat sujud, intensificarmos fazer o sajda. Porque não há nenhum sajda em que a pessoa não faça e que Allah não eleva o nosso daraja, o nosso maqam. Como? Ele é que sabe. Fazendo o sajda, para além do salat, para além da recitação do Coran, né? Imaginemos, estamos sentados, temos wuzu, faça o sajda.
Faço dua no sajda, por exemplo, e os pecados estão a ser perdoados. No entanto, como eu disse, que a forma de nós nos aproximarmos do Criador, aqrabu ma yakunu al-abd min rabbihi wa huwa sajid.